Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Esse é o tema do nosso projeto de vida 2023, DNA de vencedor. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Amém. Diga comigo: Senhor, obrigado pelo dom da vida. Obrigado por me trazer a este lugar. Em nome de Jesus, fala comigo, trata com a minha vida, me põe no caminho certo da vitória. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Amém, amém. Podem se assentar. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Tudo aquilo que tem um funcionamento tem regras. Tudo aquilo que tem um funcionamento tem leis. Tudo aquilo que tem um funcionamento tem códigos. Entender, saber estes códigos, discernir como as coisas funcionam, é que nos coloca em condições de viver e conviver com aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Você não pode entrar no fórum da cidade com a roupa que você quiser. Você não pode entrar no fórum de bermuda. É proibido. Você tem que estar com a roupa adequada. Senão você não tem acesso. Está me entendendo? Você não entra. Porque existe um código, existe uma regra para você entrar ali. Tem um restaurante em São Paulo muito famoso, Terraço de Itália. Muitas pessoas vão a este restaurante nem para comer, vão só para conhecer. Fica no alto de um prédio do edifício Itália, bem no centro velho de São Paulo, perto da Praça da República. E muitas pessoas querem ir lá só para conhecer, para ter uma vista muito linda da cidade de São Paulo. Mas eu me lembro de gente que já foi lá e não conseguiu entrar porque estava de chinelo de dedo. Estava muito bem arrumadinho, e é moderno hoje você andar de chinelo de dedo para muitos lugares, não para o Terraço de Itália. E a pessoa pegou o elevador toda animada para poder conhecer o lugar e não pôde entrar. Por quê? Porque estava de chinelo de dedo. Ou seja, a pessoa não acessou porque ela não tinha conhecimento de como funciona. Sabe, eu estou te trazendo esses exemplos para lhe mostrar uma coisa. A vitória também tem código para ser acessada. A vitória também tem leis, tem regras para você poder acessar. Foi exatamente isso que a gente acabou de ler. Está escrito: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Se eu não tiver conhecimento dessas regras, escute, eu não acesso a vitória. É isso que nós estamos fazendo desde domingo passado, mostrando para você que existe dentro de nós o DNA, e nele contém o código,
as chaves, as regras que precisamos ter conhecimento para acessar a vitória que nós queremos viver no nome de Jesus. A semana passada nós já vimos essa primeira chave. A vitória nos é dada quando compreendemos o que é ser um verdadeiro adorador. Por que a adoração está relacionada com a vitória? Porque quando eu adoro a Deus, eu estou colocando Deus no centro de todas as coisas da minha vida. E saiba de uma coisa, não existe possibilidade de uma pessoa ser vencedor se Deus não estiver em primeiro lugar da vida dela. Deus não negocia isso. Ele é muito claro em dizer, primeiro, que não divide a sua glória com ninguém. Depois, a palavra de Deus nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus em primeiro lugar na nossa vida, no centro da nossa vida. Glória a Deus. E hoje a segunda chave que nós queremos apresentar para você, que já está dentro de você, só que ela precisa ser acessada. A segunda chave que nos conduz à vitória é a visão. A visão. Sabe, gente, Deus dá ao novo homem uma nova visão. Só que nós precisamos entender a diferença, e eu quero usar essas duas palavras de uma forma didática para compreendermos a diferença entre vista e visão. A palavra de Deus diz que nós não andamos por vista. Então o que seria vista? Vista é a constatação de tudo aquilo que você está vendo e pode tocar. É o real, é o seu momento, é o agora, é o tangível. Isso é a vista. A Bíblia diz que nós não podemos andar pela vista, apenas pelo que vemos. Olha que coisa interessante. Andar por vista é constatação do que eu tenho. E por que eu constato? Porque eu vejo. Assim também como é a constatação do que eu não tenho. Por quê? Porque eu não vejo. Então se eu não vejo pela vista, eu não tenho. Quem está me entendendo? Isso é a vista. Eu não tenho porque eu não vejo. Então eu já acho que eu não tenho, eu não estou vendo, eu ando pela vista. Mas o que eu vejo? O que eu tenho? Eu vejo os meus problemas, eu vejo as minhas lutas, eu vejo as minhas dificuldades, eu vejo a minha escassez, eu vejo as pessoas à minha volta não contribuindo para o meu crescimento. Eu estou vendo. E muitas pessoas vivem por isso que ela vê. Apenas isso. Mas então vem o Senhor e Ele oferece como se fosse uma lupa e faz com que a gente consiga enxergar as coisas com maior clareza. Aquilo que já estava diante de nós agora parece que eu consigo enxergar melhor. Parece que eu consigo perceber o que sempre esteve perto de mim e antes eu não percebia. É o Senhor me dando a capacidade de enxergar mais longe. E aí não é só mais a vista, agora é a visão. A visão. E é isso que me conduz à condição de um vencedor. O próprio Deus, Ele usou desta capacidade para criar o mundo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, o versículo 3. Gênesis capítulo 1, versículo 3.
Veja como Deus agiu na criação do universo. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então reflita comigo. Se ele disse haja, é porque não existia, não havia. Então ele disse haja, porque não tinha antes. Só que como não tinha antes, onde é que ele viu? Deus usou a visão. Ele enxergou a luz. E aí ele disse, por favor me permita dizer dessa forma: isso que eu estou vendo, isso é Deus dizendo, viu? Isso que eu estou vendo, agora passe a existir. E houve luz. Quer ver a diferença da visão e da vista? Versículo 4 diz assim, ó: Deus viu que a luz era boa. Olha só, então primeiro ele criou algo pela visão, e depois ele usou a vista. Depois ele viu que aquilo que ele fez era bom, mas ele usou primeiro a visão. É assim que Deus trabalha. Quer ver? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 4, versículo 17. Irmãos, o que Deus está dando para nós hoje é algo tão forte, é tão poderoso, que por favor deixe o teu coração aberto, receba tudo que Deus tem para falar com você. Romanos 4, 17. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Isso só pode acontecer através da visão. Ele chama para a existência uma coisa que não existe, como se ela já existisse. Por favor, entenda isso. Como é que eu posso chamar uma coisa para a existência se é algo que não existe? Eu tenho que ver. Ei, o nada, vem aqui nada e se manifeste. Nada é o quê? É nada. Então tem que existir alguma coisa, e esta coisa é a visão. Ele enxerga, e aí ele arrasta aquilo que está no mundo sobrenatural para vir para o natural. Isso é visão, e é isso que ele quer que eu e você usemos também. Eu não tenho poder de chamar para a existência o que não existe, mas eu tenho o poder de enxergar o que não existe e pedir para aquele que pode chamar para a existência fazer existir. Mas eu preciso da visão, eu preciso enxergar isso. Esta é a bênção que Deus está nos dando. A segunda chave desta poderosa campanha, deste projeto de vida: visão. Eu quero que você leia comigo com a voz de vencedor que você é. Leia comigo esse versículo. 1, 2, 3. Podemos fazer melhor ainda do que isso. Você concorda comigo? Vamos ver? 3. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se a gente quiser, nem precisa, mas se quiser traduzir essa frase, dá para dizer assim, ó: porque vivemos pela visão e não pela vista. Eu vivo pela visão, pelo que eu estou enxergando, pelo que eu já estou olhando lá no futuro. Sabe por quê? Porque visão é a habilidade de enxergar o futuro. Você pode dizer comigo? Visão é a habilidade de enxergar o futuro. Só quem está na galeria. Visão
é a habilidade de enxergar o futuro. O pessoal da galeria veio mesmo hoje? Estão todos aí? Amém? Então agora vocês sozinhos. Visão. Amém. É isso que é a visão. Vocês fazem parte de uma visão que nós tivemos em cima desse altar. Muitos aqui participaram dessa visão. Teve um culto. Nós não tínhamos nem escada para ir lá para cima. A escada não estava feita. Só tínhamos a galeria, não tinha cadeira, não tinha nada. Lá em cima tinha restos de material de construção. E aqui nós tínhamos a igreja reunida num culto de domingo, que obviamente não enchia tudo aqui embaixo. Eram poucas cadeiras de plástico que nós tínhamos aqui. E Deus tocou o meu coração para que chamasse todas as pessoas e viessem para o altar. Para vocês perceberem que não tinha tanta gente, é que coube todos aqui no altar. Vieram todos aqui para o altar e ficavam aqui. E eu vim bem aqui para a ponta do altar e falei com eles: olha, eu quero que vocês estendam as mãos e comecem a profetizar, e que vocês já comecem a ver. Estão vendo lá em cima? Ó, a galeria já está cheia, está vendo? Tá vendo? Aí eu olhava para a cara dos irmãos aqui, alguns assim, eu acho que pensando: meu Deus do céu, o homem endoidou e está fazendo a gente endoidar junto com ele. Aí os irmãos todos com a mão estendida assim, ó. Quem estava aqui nesse dia? Levanta a mão. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aí em cima tem alguém? Tem, lá em cima também. Tem gente que estava aqui e acompanhou esse dia, essa loucura. A igreja não enchia nem aqui embaixo, a galeria não estava nem pronta. Mas nós, pela fé, já começamos a enxergar do jeito que está hoje. Olha aí, ó. Olha aí. A visão é enxergar o futuro. Aquilo que você não consegue enxergar, não tem nem como você orar. Imagine que você está enfrentando um problema. Você vai orar de que jeito? Você vai orar pelo problema? Já percebeu que é isso que muitas pessoas fazem? Oh meu Deus, por que esse problema? Por que este problema? Por que esta luta? Por que esta dificuldade? Lógico, você só vê isso, você não tem como pedir por outra coisa, é só isso que você está conseguindo enxergar. Olha aqui, meu Deus, olha o tamanho do problema. Meu pai, olha o tamanho dessa luta que eu estou enfrentando. E não sai disso. Essa oração vai ficar o tempo todo nisso, porque essa pessoa só está andando pela vista. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço agora uma revolução nessa situação. Eu enxergo em nome de Jesus a bênção da cura se manifestando. Eu enxergo em nome de Jesus a bênção da prosperidade sendo derramada. Eu enxergo em nome de Jesus, eu sorrindo, feliz, junto com a minha família. Você percebe a diferença? Essa é a oração de quem tem visão. Mas quem anda por vista só ora pelo problema. E o problema vai se tornando um problema gigante, imenso. Porque é só isso que a pessoa consegue enxergar e perceber. Eu quero te mostrar isso, olha. Quando você tem uma visão, quando você está enxergando o futuro, quando os teus olhos não ficam presos apenas nas dificuldades, olha, por exemplo, o que começa a acontecer? O medo se torna pequeno ou deixa de existir. Quantas pessoas aqui que não conseguem desenvolver sua vida por causa do medo? E você tem medo porque você talvez não tenha visão. O que é o medo? O medo é quando você está diante de uma situação onde aquilo que você está vivendo é maior do que você. E pode sugar você, pode acabar com você, pode destruir você, pode tirar inclusive sua vida. Então isso lhe causa medo. Você está diante de uma coisa que é maior. Então isso é andar por vista. Você está constatando que você está diante do inimigo que é mais forte do que você. É constatação, é realidade, é um fato. E contra fatos não há argumentos. É isso que você está vivendo. Mas quando você tem visão, eu vou te explicar por que o medo ele começa a diminuir e até deixa de existir. Porque você começa a olhar à frente e você começa a perceber quem pode te livrar daquilo. E você vai perceber que quem pode te livrar é muito maior do que todos os inimigos que se juntaram para vir contra você. 1 Samuel 17, 26.
Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe que talvez você não tenha percebido. Ele está lá visitando seus irmãos no campo de batalha a pedido de seu pai. Quando ele vê surgir um gigante, o gigante sai de onde está, vem para um vale, e daquele vale começa a olhar para a colina onde está o arraial de Israel e começa a desafiar: escolha o melhor entre vocês para lutar comigo. Se ele me vencer, nós filisteus serviremos vocês. Mas se eu o vencer, vocês servirão a nós. Escolhe. A Bíblia diz que todos ficaram aterrorizados, apavorados, e ninguém se apresentou para lutar contra o gigante Golias. Por quê? Porque todos eles olhavam e estavam vendo a mesma coisa. Ei, o que você está vendo? Eu vejo um homem que deve ter, sei lá, acho que uns 3 metros de altura. E você, o que você está vendo? Eu estou vendo que ele tem capacete, tem escudo, tem lança, tem clava na mão. Estou vendo que ele é um gigante, está com a cara de feroz, uma cara de quem é matador. É isso que eu estou vendo. Era isso que todos viam. Então por isso todos tinham medo, era só isso que viam. Mas aqui no versículo 26, Davi chega e diz assim: o que é que vão dar de prêmio para aquele que vencer? O que é que vão dar de prêmio? Está enxergando lá na frente. A família nunca mais vai pagar impostos. Vai ser uma pessoa honrada pelo rei. E vai casar com a filha dele. Aí ele enxerga diferente de todo mundo e diz assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que ele enxergou que ninguém enxergou? Ele enxergou um incircunciso, ou seja, uma pessoa que não tinha feito aliança com Deus. Era um homem que servia a outros deuses. Então ele enxergou o seguinte: eu estou olhando um homem que está vindo contra mim com a força do braço dele. Ele não tem ninguém por ele. Ele não tem um Deus por ele. Ele não tem a proteção de Deus sobre a vida dele. Ele não tem a força de Deus sobre a vida dele. Ele está vindo com a força dele. Ele vem com a experiência dele. Mais adiante ele diz assim: Golias, tu vens contra nós com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Olha só, Senhor dos exércitos. Ele invocou o Deus de guerra, o poder de Deus guerrear, o Deus que não perde batalha. Você está percebendo? Ele teve uma visão. Ninguém conseguiu olhar para o gigante e perceber outra coisa no seu tamanho dele. É gigante, é gigante, é gigante, é gigante, é gigante. O que você diz, Davi? É incircunciso, não tem a proteção de Deus, não tem aliança com Deus. Ele vem sozinho e eu vou com o Senhor. Ele vem sozinho e eu vou com o Senhor. Visão. Cadê o medo? Você tem medo quando você compara a força do inimigo com a sua. Põe Deus na história. Enxergue Deus lutando por você. Enxergue Deus pelejando por você. E como é que o medo vai continuar existindo? O medo cairá por terra em nome de Jesus. Mas isso acontece com quem tem visão. Acontece com quem tem visão. Quando você tem visão, você sabe lidar com os problemas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê, o que você está vendo? Você está vendo luta? Transitório. Você está vendo dificuldades? É transitório. Você está vendo um aperreio pesado contra você? É transitório. Você está vendo uma dor que está querendo tomar conta do teu corpo, impedindo você de trabalhar, de fazer qualquer coisa? É transitório. Sabedoria de mãe vai passar.
Tudo isso que você está preocupado, atormentado, escute, vai passar. Mas você só consegue enxergar que vai passar quando você enxerga lá na frente o futuro. Quando você enxerga e você tem a visão do futuro. Então você fala, olha, estou sofrendo, está complicado, está difícil, mas quer saber? Vai passar. Quer saber? É transitório. Quer saber? Vai acabar. E lá na frente eu vou cantar o hino da vitória. Quem toma posse? Quem toma posse? Glória a Deus. Toma posse em nome de Jesus. Quando você tem uma visão, dá sentido à missão. Eu vou te dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, gente, pense num cara que teria todos os motivos justos para abandonar tudo. Quem sabe para não abandonar sua fé em Deus, mas para seguir um caminho diferente, de não querer andar mais com nenhum apóstolo, com nenhum crente daquela época, sabe, começar uma visão teológica particular. Ele tinha tudo para fazer isso e ninguém poderia reclamar, porque a igreja duvidou da conversão dele. Pedro, que era o líder da igreja primitiva, falhou com ele. Eles tinham combinado uma coisa, um acerto sobre a teologia a respeito da circuncisão, e Pedro concordou com ele. Quando chegou na frente dos outros, Pedro voltou atrás. Em Gálatas a Bíblia diz que Paulo teve vontade de pular no pescoço de Pedro. Separaram depois missionários, chegaram com ele e falaram assim, viaja com esse cara aqui, ele vai com você para fazer uma viagem missionária, vai ser teu auxiliar, vai te ajudar. Deixaram ele sozinho pelo meio do caminho. A Bíblia diz que alguns desses missionários se encantaram com as coisas que o mundo estava oferecendo e deixaram Paulo sozinho. Quando Paulo teve que ser julgado, a Bíblia diz que ele reclamou porque não tinha uma testemunha a favor dele, ele ficou só. Então tudo poderia justificar e dizer, também coitado, olha só, o cara foi traído, foi abandonado, foi largado, não levaram ele a sério, não valorizaram o seu trabalho. Mas sabe o que ele está dizendo aqui em Filipenses 3,14? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. Ele estava enxergando lá na frente, e por isso ele conseguia passar por cima de todos os problemas, por cima de todas as dificuldades. Sabe esse item 2? Você sabe lidar com os problemas quando você tem uma visão? As pessoas que estão te atormentando e você pensa em desistir por causa delas, você pensa em parar por causa de gente, por causa de pessoas, isso começa a se tornar pequeno, e você fala, peraí, enfrentar o problema com essa pessoa que é chata, enfrentar o problema com essa pessoa que é do contra, enfrentar o problema com essa pessoa que fica me criticando o tempo todo, eu vou parar por causa dela? Para com isso, o que eu estou enxergando é muito maior, me desculpe você, mas o que eu estou enxergando é maior do que você, então você não vai me fazer parar, você não vai me fazer desistir. É a mesma coisa da missão, você não larga da sua missão, porque você está enxergando o resultado final, e não os problemas que agora você está enfrentando, até porque eles serão transitórios. Vai passar. Olha para o teu irmão e diga para ele, vai passar. Vai passar. E é de verdade. Olha para mim. Quantas dores que você já enfrentou na sua vida que você pensou que era o fim? Quantas perdas que você já teve na sua vida que você pensou que era o fim? Olha eu aqui! A dor não te venceu, o problema não parou você. Olha onde você está. Um domingo à noite você está na casa do Senhor, batendo palma para Ele, dando glória para Ele, dizendo que Ele é o teu Deus, dizendo que você o ama, que você o adora. Os inimigos ficam de queixo caído. Sabe por quê? Porque você permanece em pé, sustentado pela graça poderosa do Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu guia, Ele é o teu sustentador, Ele é Jeová Jireh, Ele é Deus provedor, Ele é Deus de amor, Ele não te abandona, Ele é fiel. Aleluia!
Glória a Deus! Mas tudo isso você tem que enxergar. Você não pode cantar vitória apenas depois que a vitória aconteceu. Êxodo capítulo 15, não precisa abrir sua Bíblia. Se quiser, leia em casa. Êxodo 15, você vê uma festa. Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou na presença de Deus. Eu também danço. Aí está todo mundo lá, tocando tamborim, todo mundo elogiando Miriam, elogiando as mulheres que estavam com ela, o povo todo fazendo aquela festa. Vire a página para trás e leia o capítulo 14. Esse mesmo povo está festejando, sabe por quê? Porque o mar vermelho se abriu e eles passaram sem molhar os pés. Mas no capítulo 14, esse mesmo povo estava querendo apedrejar Moisés. Trouxe a gente para morrer no deserto? Não tinha sepultura lá no Egito, não? Olha, cínicos, sarcásticos, irônicos e querendo apedrejar Moisés. Sabe o que eu aprendo com isso? Dançar, festejar, levantar a mão, glorificar e bater tamborins depois que a vitória aconteceu. Isso é para qualquer um. Eu queria no capítulo 14, eles adorando a Deus e dizendo: eu não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus não vai nos deixar morrer aqui. Deus não nos trouxe para morrer nesse deserto. Alguma coisa Ele vai fazer, alguma coisa Ele vai fazer. Eu adoro a Deus. E sabe de uma coisa? Se Ele fizer, e se não fizer, eles não tiveram esse comportamento. Eles não tinham visão. Eles continuavam com a vista de escravo. Era isso que eles eram. A vista de escravo. Só enxergavam derrota. Só enxergavam problemas. E por isso só reclamavam. O tempo todo reclamavam. Ai, é pão todo dia. Esse tal de maná, todo dia. Aí Deus faz uma revoada de codornizes. Eles só tinham que levantar a mão assim, ó, e pegar. Pegava a codorniz, matava, comia, assado, cozido, tudo quanto é jeito. Tô enjoado também, só codorniz. Só sabiam reclamar, porque não enxergavam o futuro. Eles estavam caminhando para uma terra que mana leite e mel. Os cachos de uva precisavam ser carregados por 2 homens de tão grande que eram. Era para lá que eles estavam caminhando, e mesmo assim não tinham, só conseguiam andar por vista. Só olhava para os problemas. Olha para mim, por favor. Como é que você está? Você está andando por vista? E por isso não para de se lamentar, reclamar. Ninguém aguenta mais ficar perto de você. E você está dizendo: nossa, todo mundo está me deixando. Lógico, ninguém aguenta ficar do lado de gente que reclama 24 horas por dia. Ninguém aguenta. De gente que só fica lamentando, lamentando, lamentando. Comece a falar sobre a tua visão. Eu estou vendo coisas maiores na minha vida. E não é falar por fantasia, falar por falar. É porque vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova, a certeza daquilo que eu ainda não estou vendo. Mas existe. No mundo espiritual já existe. Já já Deus começa a puxar e trazer do mundo espiritual para este mundo natural que nós vivemos. Só quem crê diga amém. Quando você tem uma visão, é assim que acontece. Mas o que impede uma pessoa de ter visão? O que impede? O que pode atrapalhar uma pessoa de ter visão? Primeiro, a ignorância espiritual. Falta de entendimento espiritual. São pessoas que querem resolver as coisas apenas pela força dos seus braços. São pessoas que querem resolver apenas pelo natural, pelo comum. Ela não percebe que existe uma total ingerência, interferência do espiritual no natural. Ela pode às vezes ser catedrática, ela entende de um punhado de coisas e a vida não vai para frente. Pode prestar atenção. Ela entende de uma série de coisas, tem formações, tem doutorado, e a vida não discorre da maneira que deveria. Tem saúde, e a vida não discorre, porque essa pessoa não conseguiu ter compreensão do espiritual. Ela não sabe acessar o espiritual.
O espiritual você não acessa por vista. Por vista você acessa o comum, o natural, o que todo mundo pode ver. O ignorante espiritual é uma mulher que olha para um esposo e ela consegue enxergar naquele esposo o drogado, o alcoólatra, o grosseiro, o traidor. É só isso que ela enxerga. Porque, infelizmente, não uso em tom ofensivo essa palavra, mas esclarecedor. Ela é ignorante. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, de entendimento. Ela é ignorante quanto ao mundo espiritual. É só isso que ela pode ver, ela não pode esperar outra coisa. É o que ela está vendo. A marca no seu rosto vem da mão daquele homem. Ela não pode enxergar outra coisa. É isso que ela vê, ela anda por vista. Mas quando essa pessoa tem visão, ela deixa de ser ignorante espiritual. Ela olha para esse homem e fala: meu Deus, que belo testemunho que eu tenho aqui diante de mim. Esse homem está pensando que ele é muita coisa, mas ele é nada diante de Deus. Deus pode entrar na vida desse homem e revirá-lo no avesso, fazer dele um outro homem, um orgulho para mim, o homem da minha vida. Pode transformar esse homem aqui no orgulho de seus pais. Ele pode ser um exemplo para a sociedade na qual ele está inserido. Isso é visão. Se ela não tiver essa visão, ela não consegue nem orar, porque ela está orando pelo quê? Pelo problema. Meu Deus, olha esse homem. Meu Deus, olha esse alcoólatra. E Deus falou: isso eu estou vendo, você está vendo, todo mundo está vendo. Me fala alguma coisa que só você vê, para eu poder agir, para eu poder operar. Ah, meu Deus, eu vejo esse homem transformado, eu vejo esse homem liberto, eu vejo esse homem salvo, eu vejo esse homem te servindo. E Deus vai falar: agora eu estou nesse negócio. Agora você invocou o espiritual para agir no natural. Agora eu estou com você. Haja. Haja. E o que não existia será chamado para a existência. E vai acontecer em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, como nós precisamos ter esse entendimento da importância da gente ter visão, da gente enxergar o sobrenatural. O que impede uma pessoa de ter visão? Doenças emocionais. Vamos falar das mais conhecidas e que aqui mesmo, nesse altar, já tratamos diversas vezes. Traumas, frustrações, decepções, traições. Essas coisas todas trazem marcas, machucaduras, infelizmente, poderosas na sua alma. E trava você. Mas eu quero citar duas que eu pouco falo aqui. E elas também são doenças emocionais que impedem a pessoa de ter visão. Escute. Humilhação. A pessoa humilhada, ela foi reduzida na sua categoria de gente. Alguém falou tanta besteira para essa pessoa. Alguém tentou pisar tanto nessa pessoa, que dificilmente a pessoa sai ilesa. Por mais autoestima que essa pessoa tenha, quando ela é muito humilhada, ela vai acabar de alguma forma absorvendo as palavras que foram ditas e tomando até como se fosse verdade. De que ela não presta, de que ela é pequena demais, de que ela é burra, de que ela não tem condições de crescer, que nasceu só para sofrer mesmo, que aliás o seu nascimento já foi um erro, um engano, um acidente. Gente humilhada. Humilhada por pessoas que de alguma forma imaginam ser maiores do que você. Alguém que usou o poder que tem, às vezes até poder espiritual, no sentido de se achar mais crente do que você e te humilhou. É a coisa mais ridícula que pode existir. Uma pessoa que se diz espiritual se achar maior que outra. Mas acontece. E ela tentou te humilhar, porque se acha mais espiritual do que você, ou porque tem mais dinheiro do que você, ou porque tem um sobrenome diferente do seu, mais complicado, com nome estrangeiro, ou pela cor da pele, ou pelo tipo do cabelo, ou pelo lugar que mora. Humilhou. Hoje essa humilhação, de alguma forma, se ela não é tratada dentro de você, ela impede você de ter sonhos grandes. É mais ou menos assim, sabe? Por favor, entenda essa explicação. É como se você estivesse aqui. A humilhação trabalhou tanto em você que ele causou uma pressão e você veio para cá. Hoje, o máximo que você sonha talvez seja voltar onde estava. Apenas ser gente.
apenas ter respeito. Só que Deus, eu vejo quando Ele chamou Abraão, Ele não prometeu para Abraão assim uma coisa pequena. Ó, Abraão, eu vou fazer você um cara bacana, um cara legal. A Bíblia diz essa palavra: Abraão, eu vou fazer de você famoso sobre a terra. Famoso. Promessa de Deus sobre a sua vida: você, se der ouvidos às minhas palavras, você vai estar por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda. Só que as pessoas acabam tendo dificuldade para crer dessa forma, porque a humilhação fez ela chegar aqui, e o máximo hoje que ela almeja, que ela espera, eu não espero muito das pessoas não, apenas que me respeite. Que mané respeito? Deus quer fazer você ser admirado. Deus quer fazer você famoso. Deus quer usar o teu sucesso para glorificar o nome dEle na face da terra. A outra coisa, dentro dessas doenças emocionais, escute, privações. Privações. Pessoas que mal tiveram o que comer na sua infância, na sua adolescência. Pessoas que moravam muito mal, quem sabe em casebres, dividindo o espaço dentro de um quarto com vários irmãos, sem você ter nenhuma intimidade, sem você ter o seu momento. Quem sabe tendo que ratear a comida para que todos tivessem alguma coisinha para comer. Quem sabe a dificuldade de comprar um par de sapato. Muitos que demoraram muito tempo para colocar um par de sapato nos pés. Pessoas que demoraram muito para poder experimentar um luxo que é um iogurte, um doce, um chocolate. Eu não preciso perguntar isso aqui, porque não quero que você tenha necessidade de se identificar, mas que apenas entenda. Privações de ver amigos seus conseguindo coisas que você não podia ter, que os pais não podiam lhe dar. E se isso for uma coisa que marcou você e você ainda não conseguiu sair dessa condição interiormente, mentalmente, hoje você não se permite sonhar com coisas grandes, então você não consegue ter visão de futuro. Por quê? Porque para você está no lucro. Já passei tanta necessidade que hoje ter um pouquinho já está bom. Quem disse para você que Deus quer te dar pouco? Só para você perceber, isso já trabalha contra a proposta de Deus na sua vida. Porque a proposta dele, se eu não estou enganado e não estou, é de que ele veio trazer vida. E vida com abundância. Vida plena. E eu repito, isso para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Mas as privações podem até trazer sentimento de culpa em você, se você tiver alguma coisa a mais. Sentimento de culpa. Eu não posso pedir mais. Meu Deus, eu te peço só o suficiente. Se você tiver só o suficiente, você não vai ajudar os outros. Deus quer sobrando. Sabe por que é abundância? Abundância é com sobra. Sobra, vai derramando. E as pessoas à sua volta serão alcançadas pelas bênçãos da sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. O que impede uma pessoa de ter visão? Instabilidade financeira. Eu sei que nessa hora você pode falar: pastor, eu concordo que instabilidade financeira é um negócio ruim, mas eu não entendo que ligação que instabilidade financeira tem com uma pessoa não ter visão. O que tem a ver uma coisa com a outra? A instabilidade financeira faz com que você fique focado apenas no dia de hoje. A instabilidade financeira faz com que o seu maior desejo, que a coisa que você mais se preocupe, seja em pagar aquele boleto. Você vai sonhar com o futuro? Você não está sonhando com o futuro, você quer só pagar o boleto. Você quer sair da dívida, você quer tirar o teu nome do SPC, do Serasa, só isso. Você não consegue ter visão de futuro quando você tem instabilidade financeira. Eu vou te provar isso.
Você de repente está cheio de conta para pagar, cheio de dificuldade, não sabe como fazer, não sabe que jeito vai dar. Aí você vem para esse culto e eu estou te dizendo: irmão, tenha agora uma visão do seu futuro. Enxergue você viajando com toda a sua família, passeando, sorrindo com todos. Todo mundo passeando de avião, indo para fora do país. E você fala: imagine você comprando uma casa nova, uma casa linda, espaçosa, cada filho com um quarto separado, coisa mais linda, suítes, piscinas. Oh, pastor, eu estou clamando a Deus para pagar o aluguel. Você está entendendo? A pessoa não consegue projetar, ela não consegue enxergar lá na frente, porque a instabilidade financeira faz ela ficar muito aqui, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que horas que o banco fecha? Que horas que o banco fecha? Meu Deus, essa ligação daquela pessoa que eu pedi o dinheiro emprestado que não chega. É assim ou não é? Ela fica presa no momento, ela não consegue ter visão de futuro. Por isso é que eu estou te dizendo que a instabilidade financeira impede uma pessoa de ter visão. Que isso caia por terra em nome de Jesus. Por mais lutas que você esteja enfrentando hoje, que você consiga enxergar Deus te dando grandes vitórias amanhã. Ainda que você esteja sendo humilhado hoje, pela condição que você vive, comece a enxergar coisas extraordinárias no dia de amanhã. Eu te peço uma coisa, pelo amor de Deus, não pense pequeno, não peça pequeno, enxergue coisas grandes, porque o teu Deus é grande. Escute isso. Um homem chamado Conrad, um americano, nasceu em 1887. Dentre as várias profissões que teve, ele teve a profissão de ser carregador de bagagem em hotel. E várias vezes foi humilhado, várias vezes colocado de lado pelas pessoas, pelos ricos que se hospedavam ali. Um dia ele conseguiu uma foto de um hotel que ele imaginava ser o hotel mais luxuoso que ele podia conhecer. E ele conseguiu essa foto. Ele tinha uma escrivaninha na sua casa, com um vidro em cima, levantou o vidro e colocou aquela foto ali embaixo. E todos os dias ele batia naquela foto e dizia: um dia ainda vou comprar esse hotel. Imagine as pessoas que ouvissem ele falar isso. Que absurdo. O cara era carregador de maleta, carregador de bagagem, de mala, sendo humilhado pelas pessoas. Conrad, o nome dele. Eu não preciso ficar te contando a história toda, basta eu dizer o sobrenome dele. Conrad Hilton. Uma rede de hotéis que qualquer um de nós aqui gostaríamos de ficar hospedado por um tempo. Ele tem hotel espalhado pelo mundo todo hoje. Ele morreu em 79, mas deixou uma tremenda fortuna. Agora escute isso. Aquele homem era um simples carregador de bagagem, mas ele tinha visão. Um dia, estavam inaugurando lá uma montanha, um trabalho de diversão, lá na Disney. E na hora daquela inauguração, a viúva de Walt Disney estava ali para a comemoração. E uma pessoa ao lado dela, um CEO importante ali, talvez querendo fazer um pouco de charme com ela, disse: oh, pena que o Walt Disney não está aqui para ver isso. E ela respondeu: ele já viu tudo isso muito antes de todos nós. Você entende o que é visão? Eles estavam vendo aquilo pela vista, ele já tinha visto tudo aquilo pela visão. Qual é a tua visão? Pelo amor de Deus, não viva sem ter uma visão para a sua família. Se você não tem uma visão para a sua vida profissional, amanhã vai ser mais um dia que você vai lá e vai lá. E você vai parar diante das lutas e das dificuldades, porque só vence as lutas e as dificuldades quem tem visão. Você olha para aquilo que está te acontecendo, que hoje está perturbando a sua vida, mas quer saber de uma coisa? Isso aqui que está acontecendo, por mais chato que seja, é tão pequeno diante de tudo aquilo que eu vou alcançar. E aí você passa por cima. Mas se você não consegue ter visão,
você desiste, você para pelo meio do caminho, diante dos obstáculos, porque é só isso que você vê. Mas quando você tem visão, você passa por cima, você atropela o obstáculo, você pula ele, porque sabe que lá na frente tem a recompensa que o Senhor preparou para a sua vida. Antes que qualquer um dos dias da sua vida existisse, todos eles já foram escritos pelo Senhor. E são dias de bênçãos. Eu não consigo mais tirar essa palavra da minha boca. Pois sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Não são planos de causar danos ou prejuízos, mas de lhe trazer esperança e um futuro. Sou eu que estou dizendo. Palavras de Deus. Palavras de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora escute para a gente encerrar. Toda pessoa que consegue ter visões, ela começa a ser perseguida. Te prepara para isso. Eliseu era um homem que tinha visões. Quando um rei inimigo armava contra o rei de Israel, Deus avisava para Eliseu, e Eliseu avisava para o rei, e o rei não entrava naquela armadilha. Não vá por aqui não. O rei inimigo preparou uma armadilha para o senhor. Eles iam por outro caminho. Aí o rei inimigo ficou furioso. Quem é o traidor aqui entre nós? E aí disseram, não tem traidor não, rei. O que acontece é que tem um homem lá que ele tem visão. Deus fala com ele, Deus mostra coisas para ele. O que o senhor pensa dentro do seu quarto real, Deus conta para ele o que o senhor está pensando. Ele falou, então manda prender esse homem. Mandou um bando de soldados para prender um homem só, mas mandou um monte. Cavalos e cavaleiros. Cercaram a cidade. Viajaram de madrugada, chegaram lá logo pela manhã, amanhecendo o dia, e cercaram a cidade. Aí logo de manhã, o ajudante de Eliseu saiu para pegar água. Quando ele está pegando água, ele levanta os olhos, olha assim para as colinas, e elas estavam cheias de soldados com seus cavalos, prontos para prender Eliseu. Ele corre para dentro e fala, Eliseu, nós estamos perdidos, não tem saída para a gente. E o profeta sai de dentro de casa e levanta os olhos também. Só que o servo dele deve ter feito isso assim, a água está aqui, ele pegando água, aí ele fez assim, e olhou assim. Eliseu deve ter feito assim, olhou, fez assim, e levantou um pouco mais os olhos. E aí ele fez essa oração. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Não para de aplaudir, não para. Fica em pé. Mas não para de aplaudir. Não para de aplaudir. Mesmo aplaudindo, você consegue me ouvir bem? Faz assim com a cabeça, está me ouvindo? Então aplaudindo, comece a enxergar a sua vitória. Comece a aplaudir o Deus da sua vitória. Comece a enxergar a bênção da saúde na sua casa, na sua família. Comece a enxergar um excelente relacionamento entre você e a esposa, entre o esposo. Comece a enxergar agora os seus filhos com saúde, sendo empregados, libertos das drogas, do vício, das más companhias, abençoados, felizes. Olha para esse altar, enxergue os seus filhos aqui, pregando a palavra de Deus, tocando instrumento, adorando a Deus. Olha do teu lado, enxergue a sua família, cobrindo uma fileira inteira, só da sua família na casa de Deus, adorando o nome dEle. Enxergue você viajando, enxergue você feliz. Louvado seja o Deus da nossa vida. Enxergue, tenha visão. Não pare nas lutas e nas dificuldades, não pare no que você pode ver, tocar, mas em nome de Jesus, traga pela fé a existência
aquilo que ainda não existe. No nome de Jesus. Eu vou pedir para você. Nós vamos ouvir uma canção, mas eu vou pedir para você não cantar nesse primeiro momento. Eu quero que você se segure e não cante. Eu quero só que você enxergue pela fé. Acredite na importância disso que eu estou lhe pedindo. O que você pode ver é o que Deus pode fazer. O que você não pode enxergar, Deus não vai fazer por você. Então, limite Deus. Você concorda o tempo todo comigo quando eu digo que Deus é grande, que Ele é poderoso, que não tem impossível para Ele? Você concorda? Porque é a Bíblia que diz. É um Deus que não tem impossível para Ele. Então por que você limita o que você pede? Limita o que você enxerga? Então por que você para diante das lutas e das dificuldades? Em nome de Jesus, agora, não pense em problema. Enxergue a vitória. Mas enxergue mesmo. E sabe um sinal quando você está enxergando essas coisas? Quando a gente está de olhos fechados enxergando alguma coisa que é boa, olha o que acontece. Ninguém sabe o que eu estou pensando, mas você deve imaginar que é uma coisa boa, porque eu estou sorrindo, eu fico feliz, eu converso comigo mesmo olhando para aquele sonho, para aquela visão. Acredite, isso é fé. Isso é fé. Enxergue qual é a bênção e a vitória que você está buscando na sua vida. Onde você quer se enxergar em 2023? Enxergue o patrão te chamando e te dizendo: olha, desculpe o atraso, você vai ser promovido, teu salário vai dobrar, nós precisamos de você aqui, não posso abrir mão de você. Enxergue ele te dizendo isso. Enxergue o rosto dele dizendo isso. Enxergue você passeando de mão dada com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a namorada. Pastor, não tenho ainda. Enxergue. Enxergue essa alegria tomando conta do seu coração. Enxergue a saúde batendo na porta da sua casa. É o médico dizendo: ó, não sei o que aconteceu, mas não tem mais nada não, viu? Não tem mais nada não, viu? Você está curado, viu? Alguns médicos ainda gostam de dizer assim: ó, se você tem Deus e acredita nele, agradeça a ele aí. Não sei o que foi não. E você vai dizer: eu sei, doutor. O meu Deus me curou, o meu Deus me abençoou. Você crê assim? Você tem tempo para eu te dar um testemunho ainda? Nós estávamos viajando, só pastores dentro do carro. Estávamos indo para apropriar. E o pastor Jaumir deu um testemunho para a gente. O pastor Jaumir faz um trabalho nos presídios, com outros pastores, com outros irmãos da igreja dele lá no Bugio. Aí ele estava contando dos presidiários que se convertem, participando do culto, dando testemunho, falando do cuidado de Deus na vida deles agora que eles têm uma nova vida, mesmo estando lá preso. Aí diz que um deles estava dando um testemunho dizendo que ele estava na cela dele e de repente jogaram uma pedrinha, que era uma forma que eles têm de se comunicar, códigos deles. Jogaram uma pedrinha para a cela dele e essa pedrinha pegou num senhor que está preso na mesma cela. Aí ele reclamou, ele falou assim: ei, cuidado aí, acertaram o velhinho aqui, ó. Aí o cara que jogou, um bandido perigoso, não gostou e começou a discutir com ele, a brigar com ele e o ameaçou: amanhã na hora do banho de sol vou te matar. E diz que é um cara perigoso, que não é só de falar, é de fazer. E ele foi tomado por uma coragem, por uma fé e respondeu assim: não vai não, o meu Deus não vai deixar. No outro dia de manhã, antes do banho de sol, ele deve ter orado a noite toda pedindo para nem sair sol, para chover, para tempestade, raio, trovoada. No outro dia, antes do banho de sol, chegou uma transferência para esse cara que o ameaçou e ele foi para outro presídio. Mas o testemunho não para aqui. O pastor Diego estava no carro. Aí ficou aquele silêncio, a gente: oh, que benção, amém, glória a Deus.
Que às vezes nessas viagens a gente a gente começa a orar dentro do carro. Alguém se lembra de um pedido que alguém fez de oração e a gente ora juntos ali dentro do carro. Eu ainda sempre brinco com eles. Posso abrir os olhos? Porque eu estou dirigindo e orando com eles. Aí ficou aquele silêncio. Daqui a pouco o pastor Diego disse assim: pastor, eu estou pensando uma coisa aqui. Ele é advogado, né? Ele: pastor, uma transferência de um presídio para o outro não chega desse jeito, não. Não é de uma hora para outra. Isso aí deve ter acontecido dias antes. Dias antes deve ter chegado o pedido. Aí o pedido foi para ser avaliado. Ele falou: pastor, no mínimo, uns 5 dias para isso acontecer. Então sabe o que eu estou pensando aqui, pastor? O Diego falando. Eu estou pensando aqui que na verdade Deus, sabendo de tudo isso que ia acontecer, já começou a providenciar o livramento 5 dias antes. Você está entendendo como é que Deus trabalha por mim e por você? Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? A sua salvação não começou no dia que você aceitou Jesus. A Bíblia diz que a sua salvação foi preparada desde a fundação do mundo. Deus lindo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus poderoso. O que é motivo de preocupação para a gente aqui, Deus já começou a resolver faz tempo. A gente só precisa enxergar para Ele e falar: oh, era isso que eu estava esperando, meu filho, para concretizar a bênção na sua vida. Abre os teus olhos e enxergue. Amém? Eu não sei se você vai querer ficar de olho aberto ou de olho fechado, mas o que eu peço é que você enxergue pela fé, que você tenha visão das bênçãos que você quer para a sua vida. Só pense na bênção, só pense na vitória, em nome de Jesus. Não cante, tá? Não cante. Eu posso até estar